Gente, então vamos lá, continuando aqui com o nosso tema aqui, que é paleolítico, né? Dentro desse nosso tema paleolítico tem esse subtema que a gente está chamando aqui de pintura rupestre, né? Que era feita no interior das cavernas, nas paredes das cavernas. Mas espera aí, antes de a gente entrar nesse subtema pintura rupestre, vamos ver de novo de uma forma global aí o paleolítico. A gente falou sobre bipedismo, linguagem, o polegar opositor, o aparelho fonador, a questão da vida nas cavernas, a conexão com a natureza, os tipos de ferramenta, o domínio do fogo. Tudo isso são características ou conquistas que aconteceram ao longo do Paleolítico. Lembra que eu disse, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo, que no Paleolítico o ser humano está se espalhando pelo planeta, está se espalhando pelo planeta, está ocupando o planeta inteiro, né? Ele sai da África, inicialmente, e através de um modo de vida nômade, chega naquilo que a gente chama hoje de Europa, de Ásia, de América, enfim. Pinturas rupestres, então, ainda no Paleolítico. Mais ou menos ali por volta de 40 mil anos antes de Cristo, começam a surgir as tais pinturas rupestres. São as primeiras formas de arte que o ser humano passa a produzir, ao menos em forma de pintura. E essas pinturas aconteciam nessas paredes das cavernas, não é? Eram chamadas de pinturas rupestres. Eu selecionei aqui algumas imagens. Conforme a gente vai mostrando as imagens, eu vou contando a história para vocês. Olha lá, hein? Então, ó, isso aí é uma pintura rupestre, não, perdão, é uma caverna que fica na França, chama Lascaux, né? Então tá vendo, ó, as pessoas, os turistas, os visitantes no interior da caverna, olhando lá as pinturas, nesse caso, feitas no teto, né? Tá vendo que as pinturas, nesse caso aí, desse exemplo, são pinturas grandes, né? E vamos observar algumas questões aí. Primeiro, são representados animais, né? Então quer dizer que normalmente esses artistas eles representavam temas relacionados à natureza, temas relacionados à caça. Daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens aí. Então, gente, se a gente para pensar o tipo de material, é o tipo de material que existia na época para poder confeccionar essas, entre aspas, tintas, né? Então, repara nos tons: preto, marrom, ocre, né? Tons de ocre, amarelados, algumas vezes esbranquiçados. E aí, como que eles faziam para conseguir essas cores, né? São cores relacionadas à terra. Então, a feitura da tinta, a confecção da tinta era mais ou menos assim: mistura sangue de um animal com carvão moído, com resto de cinza, com fezes, com urina, para ver qual o resultado disso. Se sai um marrom mais escuro, um marrom mais claro, um marrom avermelhado, quais são os tons a partir disso, né? Então eles faziam inclusive os pincéis lá, com folhas e um galho amarrados, né? Para poder fazer os traços, a pintura, ou com carvão muitas vezes, fazer o contorno e tal. Então, basicamente é isso. Repara que não tem tons de azul, por exemplo, ou verde, né? Porque eles não detinham a técnica eles não detinham a técnica para conseguir essas cores, né? Então são cores relacionadas às cores da terra, do barro, né? Do carvão. Pintando animais da argila, né? Pintando animais relacionados à caça muitas vezes.
Olha aí, por exemplo. Olha a riqueza de detalhes, né, gente? Ó, esses dois estão grandões, né? Você vê o traço perfeitinho, indicando, né? Um bovino e tal. Olha, esse aqui, ó, o corpo, tá vendo o corpo? E aí o pescoço, me parece um focinho de cavalo, né? Não tenho certeza. Mas olha aqui, ó, as duas patinhas, uma gazela, tá vendo os chifres? É, muitas vezes misturado. Ó, tem esse outro preto aqui, ó. Né? Existem vários, escondidos aí no meio da imagem. Olha isso que interessante. Então, por exemplo, eles colocavam a mão na parede, pegavam um canudo de bambu, preparavam a tinta e jogavam a tinta em cima da mão. E fazia uma espécie de negativo, né? A tinta ficava em volta da mão, quando tirava a mão da parede, aparecia esse desenho. Em alguns casos o contrário, né? Provavelmente eles pintavam a mão e encostavam na pedra nesse caso, né? Então é para meio que dizer, estou aqui, somos seres humanos, estamos registrando o nosso momento, estamos vivos. Né? Esse aqui fica na Espanha, né? Bisões, búfalos. E esse aqui, gente, é do Brasil. Fica numa cidade chamada São Raimundo Nonato, no Piauí. Né? Mas enfim, assim, gente, digamos que essas pinturas, além de elas serem entendidas como arte hoje em dia, claro, né? Na época, muitas vezes, elas eram feitas como rituais. Então, veja bem, olha o pensamento daquele homem medieval. Um grupo de pessoas, né, tomavam determinadas substâncias alucinógenas para tomar contato com as divindades, para que essas divindades fizessem os benefícios que esses grupos pediam. E tudo, portanto, tinha uma relação forte com a natureza, e essa relação forte era entendida como uma relação com os deuses, com as divindades. Então, a divindade da água, a divindade da terra, do trovão, do céu, do rio, das folhas, do vento, né? Eles eram politeístas, a gente vai ver. E essa relação que a gente chama de xamanismo, né? Esse xamanismo, essas orações, esses estados alterados de consciência, essa relação com os espíritos, com as divindades. Pois bem, tudo era divino. A pedra era uma divindade, as estrelas, o céu, o chão, as cavernas. É como se fosse a terra, a deusa mãe, e os seres humanos entrassem na entranha da terra. A terra ela tem um símbolo de oferecer alimento através das plantas, através dos animais que se alimentam dessas plantas e sobrevivem. Então a terra tem esse símbolo de vida, né? De sobrevivência. Então imagina essas pessoas entrando na entranha, adentrando as entranhas da mãe terra para fazer um ritual religioso. Lembra? Era tudo escuro na caverna. Então eles entravam com as suas tochas, faziam os rituais religiosos dentro do corpo da mãe terra, faziam os desenhos. Agora imagina, a parede ela não era lisinha, retinha, né? Então conforme a chispa do fogo crepitava, o movimento da sombra e da luz na parede, cheia de reentrâncias, dá a sensação de que aquilo tudo está vivo. E aí as orações aconteciam, os rituais, os pedidos, né, de benesses, né, para que o alimento aconteça. Então, é um ritual religioso, de certa forma, o fazer a pintura rupestre, né? Claro que a gente sabe que muitas vezes eles combinavam, né? Então você vê, tem pinturas rupestres que tem um ser humano, um bisão e o outro ser humano. Então
mostrando didaticamente, né? Ó, vamos por aqui, que eu vou por aqui, você atira, você ataca e a gente vai lá e abate o animal para o nosso consumo. Então, uma relação sempre de muito respeito com a natureza, com os animais da natureza, mesmo no momento do abate. Isso tudo com a crença de que, fazendo esse ritual, a caça dará certo. E, portanto, podemos sair das entranhas da mãe natureza, da mãe terra, porque ela, a partir de agora, está agraciada, está satisfeita e vai nos oferecer a vida, o alimento, a caça e etc. Tudo bem? Então, assim, lançando esses dois olhares aí para a pintura rupestre. Um mais artístico e esse outro mais antropológico, né? Mais ritualístico, religioso e tal. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos isso em relação à questão das pinturas rupestres dentro do nosso tema paleolítico. Valeu!